Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor, amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai nesta manhã, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 9. E o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá a semente ao que semeia? Deus. Aquele que dá o pão para comer. Quem é que nos dá o pão para comer? É Deus. Ele também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Nós sabemos que quando semeamos algum tipo de semente, ela tem um tempo determinado para nascer. E cada semente tem o seu tempo. Umas nascem mais rapidinho, outras sementes demoram um pouco mais. Quem dá semente é Deus, e quem dá o pão é Deus. Eu me refiro a você que tem semeado nesta igreja, com a tua oferta, com o teu dízimo. A promessa de Deus é que Ele suprirá. E não apenas suprirá, mas Ele multiplicará a semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Então quero louvar a Deus por você que tem contribuído, que tem sustentado, que tem abençoado. É você que tem mantido esta igreja. É você que tem sustentado essa igreja. Claro que é Deus, mas Deus tem dado condições a você, através da tua oferta e do teu dízimo. Então eu quero orar e dizer para você que nós temos orado sistematicamente por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel.
crendo nessa palavra. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque o trabalhar do Senhor aqui na terra é sempre em parceria com o ser humano. Mesmo sendo o Senhor um Deus todo-poderoso, mas o Senhor nos ama e o Senhor tem prazer em que seus filhos trabalhem juntos com o Senhor. Eu quero te louvar e abençoar cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Eu quero te louvar e te agradecer por esse trabalho, por esse templo, por todas as provisões que o Senhor tem dado através dos teus filhos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Venha, ó Deus, a provisão, venha a multiplicação, porque o Senhor é um Deus de abundância, e nós daremos a Ti, somente a Ti, a nossa gratidão e a nossa adoração. Amém. Amém. Vamos abrir no Evangelho de João, por favor, no capítulo 17. João 17, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos, honras te damos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Pai, reconheço a grandiosidade desta palavra, desta mensagem, a sublimidade desta mensagem e a pequenez deste pregador, a dependência total e completa desse pregador. Peço que me perdoe os pecados, que venha me ungir nesta hora e ungir cada um dos meus irmãos que estarão recebendo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muitas vezes nós ficamos indignados com os acontecimentos à nossa volta, sobretudo com o descaso com que as pessoas tratam as coisas de Deus e o próprio Deus. Muitas vezes já aconteceu comigo de ficar muito indignado com a negligência, com a indiferença do mundo para com Deus, a rejeição. Mas eu recebi consolo na palavra de Deus, e é somente na palavra de Deus que nós somos consolados. Eu recebi esse consolo no Salmo 2, onde diz assim: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E o Espírito Santo falou comigo, dizendo: não é só ao teu redor que isso acontece. Os reis da terra conspiram contra o santo de Deus, contra o ungido, em toda a terra. Amados, Deus tem nos chamado. Eu fui chamado por Deus, e você também foi chamado por Deus. Deus chama todos nós. E esse chamado dele contém uma ordem. E a ordem é: ide. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Este ide é para mim e para você. Ide por todo o mundo, batizai, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ir para todo o mundo não significa fazer as malas e sair pelo mundo afora. Mas significa falar de Jesus para o teu vizinho. Evangelizar o meu vizinho. Se necessário, usando palavras. Mas sobretudo com o modo de vida. Com o testemunho de vida. Há um propósito nesse chamado. E há um preço para esse chamado. Mas é bom lembrar que o mesmo Deus que chama, também capacita. Amém. Ele te chama, mas Ele te capacita. Sabemos que a salvação é de graça. Pela graça sois salvos. Mas as bênçãos de Deus têm um preço. Temos que pagar por um preço. Nós não conhecemos como que o nosso amado Mestre e Senhor Jesus viveu dos 12 anos aos 30 anos de idade. A Bíblia faz silêncio. A Bíblia fala dele desde o seu nascimento até aos 12 anos de idade, quando em certa ocasião ele foi encontrado no templo, ensinando aos doutores da lei. Mas dos 12 anos aos 30 anos, como teria vivido nosso amado Mestre e Senhor? É uma grande incógnita. A Bíblia não diz nada. A Bíblia volta a dizer, quando ele iniciou o seu ministério, com 30 anos de idade, realizando o seu primeiro milagre naquela festa de bodas em Canaã da Galileia. E uma grande dúvida e uma pergunta que sempre ocorre é a seguinte: será que o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, sabia de tudo que ele teria que passar? Será que o Senhor Jesus sabia do sofrimento que ele teria que enfrentar? Ouça bem essas palavras dele, ditas por ele mesmo em Mateus, no capítulo 16 e no verso 21. Desse momento em diante, Jesus Cristo começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto, e que ressuscitasse ao terceiro dia. Note, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Então sobrou quem? Não sobrou ninguém. Jesus então sofreria muitas coisas da parte de todo esse povo. Amados, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus conhecia muito bem qual era o alvo da sua missão aqui. Ele sabia muito bem que o alvo de sua missão aqui era salvar a humanidade perdida. Ele tinha pleno conhecimento de tudo que ele teria que passar. Ele tinha o conhecimento da cruz, ele tinha o conhecimento do propósito da cruz, ele tinha conhecimento de que o mundo o rejeitaria. O mundo não pertence a Deus. O mundo não conhece a Deus. Você viu comigo no Salmo 2 que os reis da terra se levantam contra Deus. Os povos, as nações ficam enfurecidas. Então, verdadeiramente, o mundo não pertence a Deus.
Por isso, na primeira carta de João, no capítulo 2 e no verso 15, o apóstolo João nos ordena: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E alguém poderia perguntar, mas se Deus criou o mundo, se tudo pertence a Deus, por que não amar o mundo e as coisas que há no mundo? Veja, a palavra mundo aqui sugere não as coisas que Deus criou, mas esse sistema humanista, um sistema maligno, um sistema pecaminoso, organizado por Satanás e governado por Satanás. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Por isso, no verso 3 de João 17, que você está com a sua Bíblia aí aberta, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo mundo conhece a Deus? Se você perguntar, todo mundo conhece a Deus. Mas conhecer a Deus aqui é muito mais do que saber a respeito de Deus. O mundo não conhece a Deus. O mundo sabe a respeito de Deus. Mas conhecer a Deus aqui significa ter afeição a Deus. Conhecer a Deus aqui significa muito mais do que uma percepção intelectual. Conhecer a Deus significa um compromisso com Deus. Conhecer a Deus significa um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus se coloca junto com o Pai como sendo a fonte de vida eterna. E com isso, ele declara aqui a sua própria divindade. Jesus se coloca em pé de igualdade com Deus o Pai. Graças a Deus. Nós percebemos com muita clareza que o mundo verdadeiramente não obedece a Deus. Ele diz no verso 14 isso: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Ele está dizendo: Pai, eu tenho dado a tua palavra aos meus discípulos, e o mundo odiou a eles, por causa da sua palavra, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Há uma linha divisória entre os que são de Jesus e os que são do mundo. Verdadeiramente, o mundo não obedece a Deus. O mundo não ama a Deus. O mundo não teme a Deus. O mundo não quer Deus. Isso se refere ao ensino de Jesus Cristo. Aceitar Jesus implica numa divisão bem radical da humanidade, entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Os cristãos continuam vivendo aqui neste mundo, mas não são do mundo. Jesus disse: o mundo odiou aos meus discípulos, porque receberam a tua palavra, mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós continuamos vivendo aqui neste mundo,
mas nós não somos do mundo. Você tem essa noção bem clara? Você tem esse entendimento bem... Você consegue visualizar essa linha imaginária, divisória? Que você está aqui nesse mundo, mas você não é daqui, você não é desse mundo. Amados, há uma grande diferença entre um pecador contumaz, impenitente, e aquele que peca eventualmente. O pecador contumaz, ele peca porque ele gosta do pecado. Ele é impenitente. Ele não deixa o pecado. O pecador, eventualmente, quando nós pecamos, primeira coisa que vem em nós, um arrependimento, um quebrantamento, vem um peso, vem uma noção, um sentimento de que nós ofendemos o nosso Pai. E vem aquele desejo de se consertar o mais rápido possível com o nosso Pai. Porque não temos a nossa mente cauterizada. O impenitente, ele tem a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? A mente cauterizada é a mente cozida. Ela perdeu o sentido do pecado. Ela perdeu a noção do pecado. Ele peca e não tem noção do que está fazendo. Ele precisa de um milagre. Precisa de um grande milagre. Que Deus nos ajude. O mundo não obedece a Deus e o mundo não crê em Deus. Veja comigo o verso 21. Nós estamos em João capítulo 17, verso 21. A fim de que todos sejam um, como em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, é uma oração de Jesus. Pai, a fim de que todos sejam um. Assim como tu és, Pai, em mim, para que eles também estejam em nós. Para que o mundo, para que os do outro lado creiam que tu me enviaste. Esta é uma oração para que haja unidade. Amados, nós somos espírito e nós somos matéria também. E essa oração que o Senhor Jesus faz ao Pai para que haja unidade, não meramente uma unidade espiritual, algo invisível, não, mas uma unidade completa. Nós não somos apenas espírito, somos matéria também. E o desejo, a oração do Senhor Jesus é para que haja essa unidade completa em nós, para que os do mundo possam vir a crer também, que Jesus foi enviado por Deus. E aqui está um grande problema. Qual é o problema? O problema é que cada cristão tem andado para um lado. Cada um indo para um lado diferente, sem florescer aonde foi plantado por Deus, sem dar muito testemunho. Há muitos testemunhos hoje em dia e poucos testemunhos. Há muitas divisões. Há muitas separações. A pessoa entra numa igreja porque gostou que aquela igreja tem uma luzinha amarela. Mas daí uns dias ela enjoa daquela luzinha amarela e vê uma outra igreja que tem uma luzinha verde e vai para outra que tem uma luzinha verde. Daí uns dias ela
cansa daquela luzinha verde, ela encontra uma outra que tem uma luzinha roxa. E há muitas divisões, lamentavelmente, há muitas separações. Tudo o que une vem de Deus, tudo o que separa vem do inimigo de Deus. Que Deus nos ajude. Olha o sonho de Jesus, olha o desejo do Senhor Jesus. Que houvesse unidade completa em nós, para que o mundo então creia que Ele foi enviado pelo Pai. Ou seja, nós devemos pregar com o nosso modo de vida, mais do que com palavras bonitas. De palavras bonitas o mundo está cheio, mas o mundo tem falta de testemunho de vida. A pregação convence, mas o testemunho arrasta multidões. O testemunho traz muito mais. Jesus conhecia muito bem o propósito da sua salvação, da sua missão de salvar a humanidade, de revelar ao mundo o conhecimento do único Deus. Ele sabia muito bem da sua missão de revelar ao mundo o conhecimento do verdadeiro Deus. E de que forma ele faria isso? Através da exposição da palavra. É a única maneira, é a palavra de Deus. É a única maneira de alguém mudar, é pela palavra de Deus. Muitas vezes gastamos tempo buscando estratégias, meios, pesquisando, estudando, mas se a pessoa não vier a Deus pela palavra, não virá por outra coisa. É pela palavra de Deus, diga glórias a Deus. Do verso 6 ao verso 8, ele deixa isso claro, quando diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, por causa da palavra de Deus. No verso 14 também, ele vai enfatizar que é pela palavra, quando diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Também no verso 17, ele vai enfatizar que é pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também no verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. É pela palavra, é na palavra, é onde nós encontramos consolo, mudança de vida, transformação de vida, paz verdadeira, alegria verdadeira, é na palavra. E há muitos buscando em tantos outros lugares, menos na palavra de Deus, que é a fonte. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eles eram teus, ou seja, tudo é de Deus. Todos são de Deus. E nós precisamos dizer isso ao incrédulo. O incrédulo, o ímpio, ele é de Deus também. Satanás não é dono de nada. Deus é o Criador de todas as coisas. Em virtude da criação, todos pertencem a Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Esta é a grande diferença. Eu não sei se você consegue
discernir bem isso. Todos são de Deus, por causa da criação, mas nem todos são filhos de Deus. São criaturas de Deus, mas não são filhos. É a Bíblia que diz no Evangelho de João, também em João, no capítulo 1, no verso 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só tem o poder de se tornar filho de Deus aquele que crê no nome do Filho de Deus, daquele que crê e recebe o nome do Senhor Jesus. Por isso, todos são de Deus, mas nem todos são filhos. Tem aqueles que são de Deus por causa da criação, mas serão condenados. Olha que interessante. São de Deus, pertencem a Deus, são criaturas de Deus, mas serão condenados por causa da rejeição a Jesus Cristo. Novamente é a palavra que diz, em João também, no capítulo 3, no verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho de Deus. É muito clara a palavra. Glórias a Deus. Deus os entregou ao Redentor. Ele disse aqui: tu os confiaste a mim. Deus entregou cada um ao Redentor Cristo Jesus, mas não querem Jesus, não querem a salvação. Por isso ele diz em João também, no capítulo 10 e no verso 16, que ele tem outras ovelhas de um outro aprisco. Ouça como ele diz em João 10:16: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Do que Jesus está falando? Quando diz que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco, de um povo indefeso, de um povo inocente, que tem sido enganado por Satanás, que tem sido maltratado, que são pessoas boas, mas estão enganadas, estão sofrendo, são indefesos, estão perdidas. Você conhece pessoas assim? Que são pessoas boas, mas não são desse aprisco? Mas não desanime por elas, não desista de orar por elas. Há uma promessa aqui. Jesus está dizendo: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não desista de ninguém, não desanime de ninguém. Amém? Eles ouvirão a voz do Senhor. Muitos se converterão a Jesus. Amém? Essa é a nossa bendita esperança. Mas eu quero finalizar com alguns outros propósitos pelos quais o Senhor Jesus veio a este mundo. Porque o Evangelho não se restringe. A Bíblia diz que a palavra de Deus não está aprisionada. O Evangelho nunca se restringe. Pelo contrário, ele é sempre aberto cada vez mais a todos. Eu vou compartilhar 5, em breves palavras, em pouco tempo, 5 outros propósitos pelos quais o Senhor Jesus veio. Primeiro,
para dar a vida àqueles que do mundo acreditassem nele. Dar a vida eterna. Ele diz isso no verso 2 de João 17. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele está dizendo: Pai, assim como o Senhor me conferiu autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos aqueles que o Senhor me deu. Então o Senhor Jesus tinha plena consciência disso, que um dos propósitos dele era dar a vida eterna a todos aqueles que fossem tirados do mundo e entregues a ele pelo Pai. Em segundo lugar, propósito de guardar do mal, o mal que há no mundo, a todos aqueles que crescem nele, conforme ele diz no verso 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Pai, eu estou indo para o Senhor, eu já não estou mais no mundo, mas eles continuam aqui no mundo, então eu peço que o Senhor os guarde. Também no verso 15, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Pai, não tira eles do mundo, deixa eles no mundo, mas guarda-os do mal. Pai, eu sei que eles irão sofrer por causa do meu nome, eles têm sofrido por causa da tua palavra, mas guarda-os do mal. E no 16 ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então nós não somos daqui. Em terceiro lugar, o propósito do Senhor Jesus de alegrar aqueles que receberiam a palavra dele e sofreriam por causa disso. Ele tinha essa consciência, que aqueles que recebessem a sua palavra sofreriam, então ele veio também para trazer alegria para todos aqueles que seriam aborrecidos pelo mundo, maltratados pelo mundo, por causa da palavra. E queridos, muitos, mas muitos são os que sofrem neste mundo por causa da palavra. Só que eles sofrem como que eu explico? É um sofrimento diferente. Eles sofrem com alegria. Às vezes ficamos assim: não, vamos orar pelos missionários que estão sendo condenados à morte, lá não sei na onde. Eles estão morrendo cheios de alegria. Nós imaginamos que eles estão em grande sofrimento. Não, muitas vezes nós é que não estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo por Jesus. E ficamos imaginando tantos missionários condenados à morte, precisamos orar para que Deus os livre. Eles estão indo para a glória cheios de Deus, estão morrendo em plena consciência de que estão fazendo aquilo para Deus, estão dando suas vidas por amor ao Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Então o Senhor Jesus diz no verso 13 e 14 que ele veio também para dar alegria àqueles que sofreriam por causa do seu nome. Mas agora vou para junto de ti, e isto eu falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E finalmente no verso 15, ele diz: Pai, guarda-os do mal. Jesus sabia que seus discípulos seriam odiados também. Mas ele não pede que eles sejam guardados do sofrimento físico, não é isso. Jesus ora para que sejam guardados de Satanás, para que sejam guardados do mal. Amém?
não é do sofrimento físico, porque os 12 morreram martirizados. Os 12 sofreram e tiveram que pagar com suas vidas, por amor à palavra, por amor ao Senhor Jesus. Então não são das aflições físicas que Jesus está orando que o Pai os livre, mas que sejam guardados do mundo, do sistema humanista, do sistema diabólico, controlado e governado por Satanás. Por quê? Porque esse sistema leva à perdição eterna. Então que Deus, estamos aqui vivendo em meio a esse sistema maligno, humanista, que leva à perdição eterna, mas não somos daqui, estamos guardados. Diga: estou guardado, estou protegido do mundo, em nome de Jesus. Em quarto lugar, o propósito do Senhor Jesus aqui, santificar, na verdade, da palavra de Deus, os que agora pertencem a Ele. Então ele diz no verso 19, aliás, no 17 e 19: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles, então, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus nos santifica. O que significa isso? Jesus nos torna santos. Glória a Deus. Jesus nos santifica, nos justifica, conforme eu comparei o pecador contumaz, impenitente, com todos somos pecadores, todos, mas tem aquele que é impenitente e tem aquele que peca eventualmente. Quando pecamos, nos arrependemos, nos quebrantamos, o Senhor Jesus nos santifica, nos justifica e nos leva para a glória. Amém. Jesus deseja, acima de tudo, que sejamos santos. Grave bem isso. E o único meio é a palavra de Deus. Sede santos, ele diz em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 15 e 16. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ele não está dizendo sede santos em toda a vossa aparência, né? Tenha uma cara de santo, não é isso. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Aleluia. Pastor, o que é ser santo? É uma dedicação total a Deus. Ah, então isso quer dizer que nós não pecaremos nunca mais? Seria bom, mas não é isso. Significa que cada vez que nós cairmos, o Senhor Jesus vai nos levantar e nos conduzir. Diga graças a Deus. Esta é uma afirmação de autoridade. Jesus sempre falou com autoridade. Jesus não é aquele Jesus melancólico das figuras, dos quadros, das imagens. Não. Jesus não é um molenga. Jesus fala com autoridade. Amém. Essa é uma afirmação de autoridade. E fala da origem divina. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Escrita por homens, sim. Mas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Finalmente, o propósito do Senhor Jesus é unir em amor todos aqueles que estão sendo santificados. Eu disse que tudo aquilo que une vem de Deus, e tudo aquilo que separa vem do maligno. O propósito do Senhor é unir aqueles que vão sendo santificados, aqueles que vão se convertendo. Vou ler os dois últimos versículos, João 17, 21 e 22, que diz assim: a fim de que
todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O que nós recebemos de Jesus? O verso 1, a sua palavra. 2, a sua alegria. 3, a sua intercessão. 4, a sua glória. 5, o seu amor. A sua casa e a sua vida, a vida eterna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a permanecermos firmes a despeito de um mundo tão contrário a tudo que é de Deus. Não se espante, sempre foi assim, será sempre assim, não haverá melhoras, será sempre assim até o fim, mas nós estamos guardados, protegidos pelo sangue do Cordeiro. Amém. Baixe sua cabeça por um instante e vamos orar um pouco mais. Querido Deus, temos recebido a tua palavra é a verdade, é a palavra de Deus, é o único meio da santificação, é o único meio da justificação, da salvação. Senhor Deus, muito obrigado. Ó Deus, o mundo tem rejeitado, o mundo não tem crido, o mundo tem odiado, tem blasfemado do Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Pai, com alegria no coração, recebemos dessa tua alegria, ó Pai. Obrigado, Jesus, pela tua intercessão. O Senhor é o nosso advogado santo e justo e fiel, que intercede por nós, ininterruptamente, diante do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua glória, que dividiste conosco, o teu amor, a tua casa, a tua vida. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós precisamos desesperadamente de ti. Senhor, venha nos conduzir em perfeita paz, e nós daremos a ti sempre a honra que te é devida, a glória, o poder e o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Nós vamos agora fazer a entrega da nossa oferta. Você que está aqui no templo, se você trouxe, pode fazer a sua oferta. Você que está em casa, faça a sua transferência, o seu Pix, o seu depósito bancário na conta da igreja. E Deus há de multiplicar a tua semente em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Este mês é o mês de aniversário da igreja. E nós faremos um bolo para domingo, se Deus quiser. Domingo que vem, dia 31, último domingo do mês. Escolhemos esse último domingo para fazer isso, para celebrar ao Senhor, pelos 21 anos da igreja. Eu pediria aos irmãos que trouxessem um prato pronto, cada um. Assim a gente almoça depois do culto e já come um bolinho também, agradecendo a Deus pelo aniversário da igreja. Amém? É isso. Ângela, tem algum recado? Tudo tranquilo? Daqui à tarde, então, vamos para Cajuru e vida que segue. Somos sobreviventes, agradecidos a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Coloque cada um da tua casa nesta hora, mais uma vez, se você já orou por eles. Pai, eu coloco cada família aqui representada, aqueles que não vieram, aqueles que estão em casa, aqueles que estão distantes, que estão em viagem, onde estiverem, Pai, eu os abençoo. Pai, eu profetizo um novo tempo na vida de cada um novo tempo na vida deste ministério, desta igreja. Guarda-nos, livra-nos e abençoa-nos com a tua paz, ó Deus. Consagramos essa semana a ti, todos os trajetos, os contatos, as viagens daqueles que irão viajar, os negócios.
nosso relacionamento nos lares, ó Pai. Guarda-nos e abençoa com a tua paz, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, amém. Shalom, até quarta ou até domingo, se Deus quiser.